agora eu quero falar de um tema importante com você, porque a gente até comentou aqui na segunda-feira que essa semana seria votado o marco temporal. E essa votação está prevista para hoje, né, no Senado, que é também o PL 490, que o pessoal anda falando bastante, anda gerando uma grande polêmica, né, principalmente entre os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Essa análise do marco começou a ser discutida há muito tempo já, lá em 2021, mas ela foi interrompida e no último dia 30 a Câmara aprovou o projeto a favor da tese, né, em caráter de urgência. O que se discute, como a gente já conversou aqui com vocês, se a data limite para a demarcação de terras indígenas deve ser baseada na promulgação da Constituição, que foi em 1988. O tema é muito sensível ainda, né, gera muita discussão, porque envolve muitas questões, como direito à moradia, o descaso com os povos originários, e a retomada da discussão foi um pedido da ministra Sônia Guajajara, junto com a ministra Rosa Weber, que elas defendem que deve ser votado, principalmente Rosa Weber, que vai ser aposentada, defende que deve ser votado o quanto antes, né? Por um lado, o agro defende a aprovação, por alegar que assim eles devem ter mais segurança nas terras, e do outro, os defensores do meio ambiente se preocupam com esse marco, porque os povos indígenas não têm como comprovar que eles já estavam naquelas terras, né? Isso pode gerar uma grande confusão por conta da falta de documentos para a demarcação, que pede isso, né, Bruno? Eu queria entender com você se essa urgência que a ministra tem colocado, a ministra Rosa Weber, pode prejudicar no impacto da qualidade do projeto também. Bom, vamos por parte. A urgência em relação ao Supremo Tribunal Federal julgar, e aí no caso hoje é o caso Choclen, né? Santa Catarina, é uma realidade distante, diferente da realidade de Raposa Serra do Sol em Roraima, não é? Os Yanomami. Mas essa urgência ela não pode ser prejudicial nesse sentido, porque o Supremo Tribunal Federal está há décadas, para decidir de modo terminativo, não é? O assunto dos direitos territoriais indígenas, né, o tema, como a gente fala no direito processualmente falando, e já houve muitas idas e vindas no âmbito da ação popular, que se iniciou na década de 2000, com a entrada, não é, quem deu entrada nessa ação foi um senador, imagina vocês, que não era um senador ruralista de direita, era um senador de esquerda, não é? Um senador do PT de Roraima. Então, ele pedindo que a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol fosse totalmente anulada e revista. Então, isso é para quê? Isso é o início de uma discussão, não é, que a gente está trazendo aqui, que vocês me convidaram. O problema do marco temporal não é um problema do marco temporal, porque o marco temporal é uma ideia, um advogado amigo meu disse 3 dias atrás no programa, é um obter dictum, ou seja, é uma coisa que não é norma cogente, não é lei, não é nada. É a ideia de um ministro, um ínclito jurista, não é? O ministro Carlos Aires Brito, colocar no voto dele como relator dentro do curso do processo de Raposa Serra do Sol, porque ele foi chamado a relatar e nesse mesmo processo foram impostas as tais famosas 19 condicionantes do ministro Menezes Direito, que já morreu, Carlos Alberto Menezes Direito, com algumas das quais não concordava o ministro Aires Brito, mas o ministro Aires Brito foi obrigado a aceitar, não é, aquelas condicionantes que ele via, talvez a maior parte do ministro aceitaria, mas ele quis colocar também, ele que é um pró-indígena, ele quis colocar também uma certa razoabilidade na compreensão de que a Constituição, sendo promulgada em 5 de outubro de 1988, inaugurava um novo Estado. Inaugurando um novo Estado, ela era capaz de dizer que as terras indígenas, que ela consagra no artigo 131 dela mesma, não é, como sendo de usufruto exclusivo dos povos indígenas, mas de propriedade da União, porque no regime jurídico das terras indígenas, as terras são de propriedade da União, mas de usufruto e de posse indígena, ou posse indigenata, como dizia o grande ministro João Mendes de Almeida Júnior, do mesmo Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma grande pesquisa já sobre o pensamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre terras indígenas, desde o ministro justamente João Mendes de Almeida Júnior, que trabalhou na casa e morreu aposentado em 1923, ele trabalhou até 22. E o indigenato mendesiano, que é essa tese
maior, muito maior do que a tese do marco temporal, que não é uma tese, é como eu disse, é um obter dictum, né? Quer dizer, não é uma grande tese, é uma ideia que se tem de que a data para a aferição da tradicionalidade da ocupação seria 5 de outubro de 1988. Mas a gente pode lançar outra tese, a gente pode dizer, não, então essa data está errada, teria que ser 16 de julho de 1934, que foi quando o indigenato mendesiano foi alçado, foi constitucionalizado no Brasil. Então está errada a data. Mas a questão não é data. A questão é que o direito territorial indígena, como dizia o ministro João Mendes de Almeida Júnior, é um direito originário e congênito. Não é um direito civil, direito real, direito possessório, não é um direito equiparável e igualável ao direito civil comum de todo mundo. As pessoas se revoltam contra isso porque elas acham que isso é conferir um estatuto superior ao direito dos indígenas em relação aos direitos não indígenas. O que as pessoas ignoram é que os direitos dos povos indígenas são direitos históricos, né? Decorrentes da colonização que sofreu, não é aquilo que a gente chama de Brasil. Nós somos uma imensa maioria, os brasileiros temos, inclusive, somos ameríndio-descendentes, todos nós, mas aqueles que são, a maioria esmagadora, mas aqueles que são indígenas verdadeiramente, aqueles que nascem em comunidades indígenas, vivem em comunidades indígenas e que não têm, até hoje, o direito pleno sobre as suas terras, isso decorre da história. Isso decorre do fato, como dizia o João Mendes de Almeida Júnior, deles terem sido esbulhados, né, deles terem sido mortos, deles terem sido... Eu estava lendo aqui para a gente entrar, não é? E eu estou cansado de saber que em Santa Catarina, eu falo isso em todo lugar que eu vou, né? Os bugreiros, que são, imagina, né, assassinos dos índios, né? Eles eram servidores pagos pelo Tesouro do Estado de Santa Catarina, na República Velha. Então, as pessoas não conhecem isso. Então, quer dizer, o caso de hoje, não é a terra indígena Ibirama, Laclanho, do Xocleng, né? Será possível que o brasileiro vai se negar a saber a história do Brasil, que em plena década de 1900, 1910, 1920, 1930, os estados estavam pegando nacos de terra que eles diziam que eram devolutas e dando para os descendentes dos colonos germânicos, itálicos, não é? E dizendo, ocupem, produzam, sejam aí fazendeiros, não tem problema nenhum que isso seja terra indígena, porque indígena não existe, indígena vai ser os empregados de vocês, indígenas, na verdade, vão morrer, eles vão acabar, eles são uma sub-raça. Então, assim, o que isso tudo significa? Isso tudo significa, não é à toa que tem repercussão geral para o julgamento de hoje, né, no tema, não é? Porque, como eu disse, tem idas e vindas em toda a história da legislação indigenista na colônia, no Império, na República, e tem idas e vindas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A gente teve o ministro João Mendes lá na década de 1910, mas a gente teve ministros anti-indígenas ao longo de todo o século XX, né? Assim como teve ministros pró-indígenas também. Então, isso reflete o quê? Reflete a sociedade. Os deputados do Brasil, não é? Em sua maioria, ignorarem história, ignorarem direitos dos povos indígenas, ignorarem até direito, eu diria, mas enfim, ignorarem tudo isso e quererem dar mais razão àqueles que são eles mesmos, né? Eles não são ruralistas, eles são fazendeiros e são deputados. Então, alguns são isso. E aí eles dizem, não, a segurança jurídica nunca existiu para nós, produtores rurais. A segurança jurídica é imperiosa para que nós possamos produzir. Eles não se envergonham de dizer que eles pedem a segurança jurídica, que tudo bem, é um dogma do direito, mas a segurança é somente para eles. Não há segurança jurídica para os povos indígenas, né? Eles falam isso claramente, eles dizem a segurança jurídica é do produtor rural. Ora, o Brasil não pode permanecer no atraso em que ele vive. O Brasil não pode chegar em 2021, 22, 23, 24, 25, comemorando o bicentenário da sua independência, não é? Sem não somente reconhecer o seu passado colonial, não é? Que foi em relação a esses povos, mas também em relação aos africanos que foram trazidos para cá para a escravização. O Brasil não pode seguir em frente, não é? Sem se corrigir. Não se trata de passar nenhuma borracha e nem de riscar. As duas coisas são um erro, não é? Historicamente, você não tem como riscar o passado
quer dizer que ele não aconteceu, ou você reescreveu o passado de uma maneira delirante, isso não existe, mas você também não pode apagar, né? As pessoas querem que se apague o passado em nome de construir o presente. Essa tese do ministro Aires Brito, eu digo num texto que saiu agora no Migalhas, né, e no Estadão também, é um obter dictum, ele disse isso ao mesmo tempo, ele apresentou a antítese, não é? E aí eu digo, e qual a síntese? Ele fez uma tese, micro, uma ideia, ele apresentou a antítese, que é dizer, com o esbulho renitente, que é o Instituto Jurídico Possessório, ele chamou de renitente esbulho, para fazer um trocadilho. Com o renitente esbulho fica comprovado, contudo, que os indígenas que não estão na terra deles porque foram expulsos têm direito a essa terra. Ora, isso acontece no Brasil inteiro. Aqui na FUNAI, eu trabalhei na Coordenação Geral de Identificação e Delimitação de Terras Indígenas, isso é o que mais existe. O esbulho territorial dos indígenas sempre aconteceu, né? O ministro João Mendes, ele dizia, colocam a Câmara de Vereadores para demarcar terra indígena, antes de existir o SPI, né? A Câmara de Vereadores, antes, tinha as Diretorias Gerais dos Índios das províncias do Império, né? Do século XIX todo. Ora, é a raposa cuidando do galinheiro, dizia o ministro João Mendes, porque os vereadores são proprietários rurais muitas vezes. Não é dizer também, e isso também a gente precisa aprofundar, né, que os indígenas não tem havido, digamos assim, seja no bandeirantismo, seja nessa época que a gente está falando, século XIX, século XX, não é dizer também que não tem havido indígenas que tenham deixado suas comunidades e tenham eles mesmos se tornado proprietários rurais e tenham querido agir da mesma maneira que a sociedade envolvente, o modo como a sociedade envolvente agia. Tanto que existe o fenômeno histórico da caboclização, não é? Os indígenas deixam de se considerar indígenas, passam a se considerar caboclos e, portanto, se igualam e passam a ser também proprietários rurais. Não é o caso, a análise não tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que hoje, 2023, povos indígenas no Brasil, que são mais de 300, reclamam a demarcação territorial de uma terra que eles sabem perfeitamente que é deles, onde eles estão, né? É o caso da comunidade Xocleng de Ibiranha-Laclan, ou que é o que hoje, de fato, é objeto do julgamento, e pedem, essa demarcação, e a FUNAI é obrigada a demarcar, porque a FUNAI ela não é uma veleidade da FUNAI demarcar terra indígena. A lei é que manda a FUNAI demarcar terra indígena, a Constituição é que manda. Se nós temos mora na demarcação, é porque a FUNAI não tem estrutura nenhuma, não é? A FUNAI não tem estrutura nenhuma. A FUNAI existem 1,5 milhão de indígenas para 1.200 servidores efetivos da FUNAI. Então, é claro, e não são 1.200 de demarcação territorial. Isso é um delírio. A área de demarcação territorial da FUNAI é micro, não é? Pois, muito bem, o Brasil, da Câmara dos Deputados e do Senado, por exemplo, ao invés de trabalharem para que a FUNAI seja um órgão digno, dignificado, né, que seja dentro da administração pública, nem plano de carreira existe para a FUNAI. Ao invés de eles trabalharem por isso, para que as demarcações fluam, para que todo esse passivo gigantesco tenha executoriedade, para que tudo isso faça, efetivamente justiça, tanto aos indígenas quanto aos não indígenas, porque são apuradas as benfeitorias, derivadas da ocupação de boa-fé, quando o processo administrativo demarcatório caminha, Ao invés disso, eles estão preocupados em transformar em lei uma ideia, um obter dictum, como o Max Telesca me disse, uma ideia que o ministro Carlos Aires Brito colocou no voto, quer dizer, é uma tese que ele colocou antítese. Qual é a síntese? A síntese é que há necessidade de demarcação territorial, há necessidade que os direitos dos povos indígenas não sejam esmagados em nome desse tipo de coisa, não é? Quer dizer, como dizia o Kelsen, que é um grande jurista, enfim, é o grande autor, um dos grandes filósofos do direito do positivismo no século XX, não é? Ele dizia, a subsunção da norma ao fato. Bom, o fato é que os índios ficam reclamando até hoje a demarcação de terras de onde eles foram expulsos. Nesse caso de Santa Catarina de hoje, em casos no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, os indígenas, tinha criança indígena, 1910, 20 e 30, que era morta com facão. Então, as pessoas não têm ideia do que é isso, porque a gente não viu. Porque não é do meu tempo, eu nasci em 2000, eu nasci na década, por exemplo, nasci em 79, não vi isso. E daí?
os meus avós viveram num tempo que isso ainda existia, né? Então, é muito próximo em termos de história, não é? E as pessoas querem negar isso. Os deputados de Santa Catarina, eu até li um texto ainda agora, eles só vão se referir ao lugar onde estão lá esses indígenas como Vale Europeu, ou Vale da Europa. Olha, tem espaço para tudo. É evidente que os descendentes dos colonos germânicos e itálicos no Brasil têm direito às suas terras que não sejam terras indígenas, né? Eles têm direito às terras que eles adquiriram ou que lideram, né? O governo do estado deu, o governo federal deu. Agora, eles têm que obtemperar também que se a terra em que eles estão é uma terra naturalmente, evidentemente esbulhada, não é, dos indígenas, que envolveu morticínio, que envolveu tragédia, que envolveu drama humano, eles têm que obtemperar que não são todas que poderão ser mantidas, porque são nulos de pleno direito os direitos que eles têm pela Constituição da República. É isso aí, Bruno. Eu queria levantar um outro ponto aqui com você, que é um grupo de artistas que votaram no presidente Lula, se mobilizaram, que apoiaram também, né, a candidatura, se mobilizaram cobrando ações no meio ambiente, né? Eles citam algo como um pacote de destruição em questões ambientais, né? Assim como as questões indígenas e o desmantelamento do meio ambiente mesmo, do Ministério do Meio Ambiente. Artistas como Matheus Solano, Thiago Lacerda, Larissa Maciel, Sérgio Maroni fizeram esse vídeo, né, cobrando essas questões ambientais do governo. Bruno, eu queria saber o que você acha disso, se você enxerga isso como uma ingenuidade dos artistas ou que o Lula tenha deixado eles com uma expectativa muito alta em algumas questões e eles tenham se decepcionado mesmo. Eu queria entender o que você acha disso. Não, eu não acho que seja ingenuidade dos artistas. Eu acho que todos nós temos papéis sociais, não é? Os artistas têm o papel social deles, que é o papel de sirene, digamos assim, né, do termo mais talvez coloquial, mas enfim, é mais ou menos isso, né, na sociedade, o papel de alarme, de sirene, é isso que eu estou querendo dizer. E eu não acho que eles estejam errados. Eu não acho que o presidente Lula também fuja a compromissos, não. Eu não sou lulista, né? Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não acho que o presidente Lula é a única grande, né, liderança que o Brasil tem nesses últimos anos todos. Eu acho que o presidente Lula, ele sabe os compromissos que ele tem, não é? Com a causa ambientalista, com a causa indígena/indigenista, mas ele também tem muito compromisso com outras causas, né? A causa enfim, da industrialização do Brasil, tantas causas, né? A causa climática, que está, evidentemente, na causa ambientalista. Eu não acho que o presidente Lula vá por ele mesmo querer, como ele já fez, a presidenta Dilma também fez, errar muito, né? Eles já erraram muito nessa seara, né? Na seara ambiental, na seara indígena, não é? O que a gente vive hoje em dia aqui na FUNAI e nas terras indígenas não é fruto, evidentemente, só dos 4 anos de bolsonarismo, né? É fruto de muito descaso, de muitas décadas, não é? Então, não acho que eles vão... agora o presidente Lula vai querer errar tanto assim, eu acho que ele vai querer muito mais acertar, não é? E agora ele criou uma estrutura, tudo bem, ainda não tem né, um grande empoderamento, mas foi criado um Ministério dos Povos Indígenas, né, a FUNAI, eles estão tentando que haja um novo concurso público, não supre totalmente as carências, mas, enfim, o plano de carreira da carreira indigenista, carreira de Estado, não é? O presidente Lula é favorável, está em trâmite com a ministra de gestão, planejamento, enfim, é algo que ela tem que colocar para frente, mas que está emperrado, não é? Por causa desses trâmites burocráticos imensos que a administração pública possui, né? Mas eu acho que ele disse, o presidente Lula, eu não acompanho o Twitter, essa coisa, né? Eu não vejo o tempo, mas eu vi isso numa chamada, seja do UOL, seja do Estadão, eu vi que ele disse, no dia seguinte, quando a Sônia Guajajara e a Marina Silva foram perguntadas se estaria havendo um retrocesso em matéria ambiental e indígena, não é? O presidente Lula, no dia seguinte, declarou pela manhã, num tweet, tenho quase certeza, que ele diz, política é a arte do possível, que isso é a lição básica, né, da ciência política. Política é a arte da negociação.
política é a arte do possível, da possibilitação. Política é uma arte, não é? Então, esse entrincheiramento também, não é? Quer dizer, então, Marina Silva e Sônia Guajajara, que são pessoas excelsas, né, do Brasil também, são pessoas excelsas. Assim como Joênio Wapichana, que está aqui na FUNAI, né, eu sou servidor efetivo indigenista especializado no quadro da FUNAI e as coisas, né, que você comentou, historiador, advogado. Então, essas são pessoas excelsas, né? Agora, todas têm que negociar. Não existe encastelamento. Se você disser que você tem o direito, mas você não lutar pelo seu direito, não trabalhar pelo seu direito, não discutir o seu direito, não colocar a cara a tapa, como se diz popularmente, você vai perder. Porque, veja, o ruralismo, não é? Que nem é uma coisa doutrinária, filosófica, nada disso, mas ele é potentíssimo porque ele é economicamente forte, financeiramente forte. Politicamente, quantas cadeiras tem no parlamento do Brasil os deputados e senadores ruralistas e quantas tem os indígenas e os ambientalistas? Então, não precisa ser nenhum ás, né, da matemática para entender que ou a parte minoritária em política, né, a parte que, na verdade, tem menos poder, ou ela se coloca, né, à disposição do debate, à disposição, inclusive, eu diria que da instrução, né? Porque há uma desinstrução generalizada, né? Há uma deseducação. O povo brasileiro não tem uma educação ambiental, não tem uma educação patrimonial, é por isso que vandaliza as coisas, não tem uma educação, por exemplo, né, de história do Brasil, né? Você falou, e é verdade, eu tenho um canal História do Brasil, como você nunca viu. Não tem uma educação basilar de história, um conhecimento de história, que faça com que a população reflita e atue de maneira cidadã verdadeiramente, né? Quer dizer, a nossa cidadania ainda é mais passiva, não é, do que ativa. Então, isso tem que mudar. Agora, isso muda com o debate, né? Se as pessoas, os artistas não estão errados, eu acho, de serem sirene, de serem alertas, não é, alarmes, mas quem está governando, quem tem o poder, quem tem o timoneiro da história, que é o presidente Lula, e também governadores, e também prefeitos, e também os chefes de poder, não é? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF. Todas essas pessoas têm que levar em consideração a necessidade do aprofundamento do debate. Eu acho que é por isso que quando você me perguntou se a ministra Rosa e a ministra Rosa Weber, presidenta, e a ministra nossa querida Sônia Guajajara, os povos indígenas, se a urgência que elas querem é ruim, não é muito positiva, porque esse debate jurídico, mas também essa causa, não é? Esse tema dentro da jurisprudência constitucional, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele se arrasta há décadas. E isso não é sinônimo de vida para os povos indígenas, isso é sinônimo de morte. Enquanto nós aqui na FUNAI ficamos emperrados sem conseguir dar conta dos processos de demarcação territorial indígena, os indígenas estão morrendo lá, né? Os Kaiowá estão morrendo nas lonas, os Xoclen estão morrendo nas lonas, os Caingangue. Aqui é muito pesado para o servidor da FUNAI, trabalhar na FUNAI, porque ele conhece, processualmente falando, a história da tragédia de diversas etnias, né? Vocês sabem, porque anteontem, eu já não sei que dia hoje, foi um ano da morte do meu colega xará, o Bruno. Eu sou Bruno, e eu até escrevi um texto no Estadão chamado O Outro Bruno, porque o Brunão, que foi assassinado, que eu conheci aqui de vista, e da luta indigenista e tal, ele era uma pessoa excelente, né? E ele teve que se licenciar da FUNAI, até porque a FUNAI, nos 4 anos do governo Bolsonaro, ela virou de cabeça para baixo, né? Ela já era uma coisa administrativamente muito complicada e ela virou um estupor, né? E então o Brunão, ele se licenciou como vários. Eu tenho inúmeros colegas que não só eles se licenciaram, não, eles pediram exoneração plena. Eles se retiraram do quadro da FUNAI. E o Brunão, ele tinha pedido uma licença, aí não queriam dar, licença sem vencimento. Eles faziam todo um inferno na nossa vida, né? Na vida de todo mundo. E aí ele estava atuando, como ele sempre atuou, né? Em relação aos indígenas isolados, Vale do Javari, enfim, é a vida dos indigenistas que estão envolvidos na ponta com a vida humana dos povos indígenas. O indígena não é planta, não é bicho, não é ararinha azul, com todo o valor que a ararinha, né? Não é isso. O indígena é uma pessoa humana. E aí
ele estava lá atuando. E as altas autoridades da FUNAI aqui em Brasília e os sequazes lá do Bolsonaro dizendo que quem faz isso é maluco, que quem se envolve lá e quem vai para lá e não está armado, coisa que eles também não andassem armados, todo mundo lá anda armado, né? Mas, digamos, debochando, escarnecendo, não é? Da condição desumana de trabalho de quem é indigenista e da condição totalmente subhumana e desumana da vida dos índios, né? De ter a terra invadida o tempo inteiro para garimpo, né? E as pessoas, mas claro, o presidente da República da ocasião, Bolsonaro, ele dizia que garimpagem é uma coisa boa, né? Que o pai dele era dentista e de vez em quando ia lá garimpar. Então, quer dizer, o modelo vem de cima também, né?